Olá, eu sou a Priscila e agora daremos continuidade à série Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Dalila. E essa passagem encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 16, do verso 4 ao versículo 21. Uma breve introdução sobre essa passagem é que Sansão era um homem que havia sido escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele havia sido separado para julgar o povo de Israel e também derrotar os seus inimigos, os filisteus. Mas, apesar de um homem dotado de uma força sobrenatural, Sansão optou em escolher as suas próprias vontades, escolheu a viver os seus próprios desejos. Apesar de um homem muito forte, infelizmente os seus desejos foram maiores do que a sua própria força. E trazendo o significado sobre o nome de Sansão, significa como o sol. Já Dalila significa a grande noite. Enquanto um traz a alusão de luz, o outro traz a alusão de trevas. E a partir do verso 4, a Bíblia vai narrar a história desse casal, em que Sansão, ele se apaixonou grandemente por Dalila. E os filisteus, inimigos de Sansão, vendo que ela havia conquistado o coração deles, foi à procura de Dalila, a fim de que ela descobrisse a força de Sansão, para que ele pudesse ser subjugado. Mas, em troca disso, ela teria uma grande recompensa, que a impulsionou para que descobrisse a força de Sansão. Então, eles pediram para que Dalila o persuadisse, que convencesse a contar o seu segredo. Eles pediram para que visse onde consistia a força de Sansão, para que descobrisse por que ele era tão forte. Eles também pediram para que ela descobrisse como Sansão poderia ser dominado e amarrado, como eles poderiam ter poder e autoridade sobre Sansão. E a finalidade disso tudo é para que Sansão pudesse ser preso. Dalila estava disposta a enfrentar, a descobrir o segredo de Sansão, em troca de 1.100 ciclos de prata que ela receberia. Dalila foi uma mulher que usou das suas artimanhas para conquistar, para descobrir o segredo de Sansão. E com ela, apesar de ter sido um não tão bom exemplo, nós podemos tirar 3 lições, das quais eu gostaria de destacar com vocês. E a primeira é que Dalila, mesmo sendo orientada pelos líderes, ela usa a verdade para conquistar aquilo que ela quer. Então, ela pergunta abertamente para Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que ele tem que fazer? Dalila, ela já expressou desde o começo a intenção dela. E nós vemos que na primeira tentativa, ela faz tudo o que Sansão pediu e grita: os filisteus estão aqui, os filisteus estão aqui. E ela deixa claro para Sansão a sua intenção. E nós, como mulheres, nós temos sido verdadeiras com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as pessoas das quais nós relacionamos, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Como tem sido a nossa postura? Temos sido verdadeiras uma com as outras? Ou, por alguém ter opinião diferente da nossa, nós temos omitido aquilo que nós pensamos? Em Levíticos 19:11, diz assim: não roube, não minta e não engane os outros. Quando nós faltamos com a verdade, é isso que nós fazemos. Nós omitimos a verdade das pessoas, nós enganamos. E Dalila nos ensina que nós podemos sim ser mulheres verdadeiras, de expressarmos aquilo que nós acreditamos. E você, como mulher cristã, nós podemos sim usar a verdade da palavra de Deus onde nós estamos. E não nos escondermos, mas sim expressarmos o que a palavra de Deus espera que nós façamos. E a segunda lição seria sobre atitude. Dalila, ela se atentou para cada detalhe que Sansão falava sobre como ele poderia perder a sua força. E pela primeira, segunda, terceira e quarta, Dalila fez tudo conforme ele havia dito. E nós podemos aprender que Deus espera que nós também estejamos atentas à sua voz, que nós estejamos atentos aos seus ensinamentos. E isso nós só conseguiremos à medida que nós temos a atitude de dedicarmos o nosso tempo
a leitura, a prática da oração, a do jejum, para que nós possamos descobrir o que Deus espera de nós. E em Salmos 19:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos ajuda a não pecar contra o Senhor. Mas para isso nós precisamos ter a atitude de buscar, em prosseguir, em conhecer mais sobre Deus, mais sobre a sua palavra. E a terceira lição seria sobre a persistência. Persistência é uma característica de uma pessoa que não desiste facilmente. E Dalila pode nos ensinar isso. Ela não desistiu nem da primeira, nem da segunda e nem da terceira. Pelo contrário, ela estava focada em seu objetivo. Ela queria descobrir a força de Sansão para ter a sua recompensa. E o que me intriga nessa passagem é que ela esperava recompensa de homens. E nós que acreditamos em Deus, em Jesus, em sua obra redentora, em nos salvar do pecado para que tenhamos a vida eterna, nós podemos ter a certeza que em Deus, Ele é o Senhor que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Dali ele esperava por homens que eram limitados. Mas hoje, nós tendo a fé em Jesus, nós podemos contar com um Deus Todo-Poderoso, que não desiste de nós, que não nos abandona, que está atento às nossas orações, que nos ama, independente das nossas falhas, mas um Deus que está sempre presente. E essa certeza precisa estar no nosso coração, porque os problemas, as dificuldades sempre virão. Mas a certeza de que Deus estará conosco, essa é uma certeza eterna. E a sua palavra diz em Isaías 41:10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E em Mateus 28:20 diz: eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Essa é uma promessa que o Senhor Jesus fez. E nós podemos aguardar o cumprimento dessa promessa, porque Ele virá. E enquanto Ele não vem, Ele estará conosco. Então, que essas verdades estejam sobre os nossos corações. Eu não sei como você se encontra hoje. Talvez você possa estar desanimada, cansada. Talvez você fale assim: eu não tenho mais fé. Mas que nós possamos trazer à nossa memória que a graça do Senhor é o que nos basta, porque Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o Senhor quem nos sustenta. Então, Dalila, apesar de ter sido um mau exemplo, mas foi uma mulher que nos ensina que precisamos ser verdadeiras, precisamos ter atitude e nós precisamos perseverar. Que essa possa ser uma mensagem para o seu coração, de sermos mulheres de atitude, mulheres que confiem no Senhor. Então, que Deus a abençoe e até mais.